Olá, sejam bem-vindos ao canal Reflexões Analíticas, onde nós temos por objetivo promover conhecimentos que ajudem as pessoas em seu processo de autoconhecimento. E, consequentemente, todos os estudos que nós promovemos em nosso canal visa auxiliar as pessoas nesse processo autoeducativo através das vias do autoconhecimento. Porque não há como realizarmos uma educação de nós mesmos sem nos conhecermos. Portanto, uma coisa está estreitamente ligada à outra. E antes de iniciarmos, gostaríamos de agradecer os inscritos do canal, os likes que vocês têm deixado em nossos vídeos, em nossos estudos, e também pela indicação do canal às pessoas amigas, conhecidas, parentes, aos grupos do qual vocês frequentam. Deixamos aí a todos vocês os nossos agradecimentos, muito obrigado a todos, e rogamos a Jesus abençoá-los hoje e sempre. Bom, gostaria de falar para vocês das playlists. Nós criamos algumas playlists para facilitar as pessoas a acompanhar os nossos estudos. Para vocês acessarem as playlists, basta vocês acessarem a página inicial do canal. Existem basicamente 3 formas de fazer isso. Vocês podem clicar no nome do canal, ou na imagem logo do canal, ou utilizando o navegador, seja ele qual for, ou até mesmo dentro do YouTube, você digitar lá @reflexões analíticas, sem acento, sem nada. Ou se não, se vocês estiverem utilizando um navegador, aí digitar completo, youtube.com/reflexões analíticas. E vocês irão parar na página inicial do canal. E ali vocês encontrarão um menu logo embaixo. Aqui embaixo aqui vocês encontrarão um menu, onde vai estar lá vídeos, início, comunidade. Um dos itens do menu é a playlists. Se você clicar na playlists, aí vocês vão ver lá as playlists que nós criamos. Então nós temos lá o nosso lar, os princípios, vida, que são os estudos que realizamos, o lives e algumas outras de estudos que nós já fizemos no canal. Aí, ali, acessando a playlist, vocês podem acompanhar qualquer um dos estudos, desde o início até o momento atual do último vídeo publicado, ou se não, pegarem ali de onde vocês quiserem. Isso facilita o acesso ao estudo para vocês. Esperem que isso venha a ser de auxílio e os ajudem aí nesse acompanhamento, nesse processo todo. Ok, então hoje nós estamos estudando os princípios, ou os 15 princípios, os quais são as bases de todos os conhecimentos. Qualquer conhecimento que nós venhamos a acessar, ou obter, ou a procurar, geralmente vai passar, ou perpassar por esses princípios sagrados, que nós vamos tratar daqui a pouco e mostrar para vocês. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração, uma prece, rogando a Jesus nos abençoar, nos amparar, para que a gente possa alcançar o término deste estudo dentro de um clima de harmonia, de tranquilidade, de lucidez e de amparo também pelos amigos espirituais e por todos aqueles que estejam buscando o acesso às informações que nós falamos aqui e expomos em nosso canal. Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, divino médico e orientador maior de todos nós, nesses instantes que nos preparamos para mais um estudo das noites das segundas-feiras, recorremos a Ti, Senhor, nos pedindo abençoar a todos nós que aqui nos encontramos e nos posicionamos nos 2 planos da vida, em busca do estudo, da aprendizagem,
aquelas reflexões que nos auxiliem em nosso processo de autoconhecimento e de autoaprimoramento. Te pedimos a tua permissão para que possamos estar sob o amparo e assistência dos nossos mentores e orientadores espirituais. Senhor da vida, lembrando daqueles corações que se inscreveram em nosso canal, rogamos as tuas bênçãos em favor deles, bem como também de todos aqueles que vierem a nos assistir e a nos ouvir de futuro. Envolvam-nos a todos na tua misericórdia e que possamos ter os bons propósitos edificantes que trazemos em nossas intimidades, amparados e sustentados, para que possamos alcançar aquele ponto necessário de autotransformação dentro das linhas do autoconhecimento. Agradecidos por tudo, em favor de toda a humanidade, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, vamos compartilhar aí com vocês alguns slides que nós realizamos aí para esse estudo de hoje, em particular. Bom, então nós estamos estudando nas noites das segundas-feiras os ensinamentos espirituais à luz dos evangelhos. Esses ensinamentos são aqueles pertinentes a 18 princípios sagrados que nós temos falado aqui sobre eles, refletido acerca deles, buscando uma nova visão, uma nova percepção, um novo entendimento acerca desses temas. E, como nós temos falado, o senhor Honório Abreu trabalhou esses temas à luz dos evangelhos e nós fundamentamos esse estudo nosso em cima desse trabalho que o senhor Honório fez. Bem, como nós sempre iniciamos essa série, informando que o conhecimento é aquele caminho para o nosso crescimento, o nosso progresso e a evolução. Sem conhecer, nenhum de nós conseguiremos progredir ou avançar nessa senda de autoconhecimento e de autoaperfeiçoamento. Assim também como a humanidade, seja no seu aspecto de indivíduo ou até mesmo no seu aspecto coletivo, como um todo. Não há como haver progresso, desenvolvimento, evolução sem conhecimento. Então, o conhecimento é fundamental e é a base de praticamente tudo. Ok, posto isto, hoje nós iremos continuar o estudo que nós vimos na na segunda-feira passada. Nós estamos vendo o quinto princípio, o qual nós aglutinamos no quinto princípio 2 elementos, vida e matéria, que nós já temos discorrido sobre isso desde o vídeo anterior da segunda-feira passada. Bem, aqui nós temos o índice desses 18 princípios fundamentais que nós elencamos. E como nós dissemos, o senhor Honório ele propôs apenas 15 princípios. E nós distendemos esses princípios para 18, incluindo aí a Trindade Universal e a criação, vida e matéria e personalidade. Porque consideramos que estes também são temas fundamentais que necessitamos ter um conhecimento um pouco mais amplo, uma visão mais ampla desse assunto, procurando aquele entendimento que venha a nos facilitar uma mudança de perspectiva, de paradigmas em torno desses temas. Então, o primeiro princípio é Deus, o segundo princípio nós tratamos é Jesus, o terceiro princípio é a Trindade Universal e a criação divina, o quarto princípio é o Espírito, e o quinto princípio é vida e matéria, sendo que nós já falamos acerca da vida e hoje vamos apresentar a matéria. E o sexto princípio, que vai ser tema do próximo estudo, é personalidade. E depois nós continuaremos abordando o corpo espiritual, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados,
imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual, mediunidade, influência dos espíritos em nossa vida e a ação dos espíritos na natureza. Portanto, vocês veem que são temas capitais, de fundamental importância para aqueles que buscam um conhecimento. Porque qualquer conhecimento, como nós dissemos no início, vai abordar, em alguma medida, esses assuntos. Mais ou menos, dependendo do tema que está se tratando, mas... E todos esses assuntos também, eles se interligam, eles se interconectam, eles se permeiam uns aos outros. Então, não há como falar de um sem falar de outros. Por exemplo, falar de Deus, mas se a gente sem ver evolução, vida no plano espiritual, mediunidade, livre-arbítrio, causa e efeito, trindade, etc., fica um tema solto. Portanto, esses temas estão intimamente correlacionados entre si. Bem, como nós falamos na semana passada, nós vimos o princípio vida. E nós explicamos para vocês, que esse princípio vida, ele origina do terceiro princípio, que é a Trindade Universal. Então, no terceiro vídeo, nós tratamos deste tema, da Trindade Universal, e colocamos ali como entendemos e como compreendemos o assunto. Então, nós falamos e expomos e estamos explicando que Deus não faz parte, estamos repetindo aqui novamente, de nenhuma trindade. Deus não compõe nenhuma trindade. Ele independe disso. Ele é o absoluto. Então, ele está acima e além de todas essas questões. Então, aquelas religiões, aquelas linhas de conhecimento, por exemplo, pegando desde a linha do hinduísmo, das religiões da Índia, egípcias, e todas as outras que vão tratar dessa questão da trindade universal, inclusive até a doutrina espírita, chegando aqui até na doutrina espírita, no cristianismo, no catolicismo, no evangelismo ou no protestantismo, todos eles vão abordar essa questão, mas eles inserem na trindade Deus. Só que Deus não faz parte, porque Deus é único, Deus está acima de todas essas questões. Por isso que ele é o absoluto. Mas, quando Deus cria, quando Deus realiza ou faz o haja luz, o fiat lux, que é o haja luz lá do livro mosaico Gênesis, essa criação universal, ele cria uma trindade. Então, quando ele cria, ele irradia de si uma trindade. E essa trindade é que vai gerenciar e coordenar todos os processos universais, toda a criação, tudo no universo vai se fundamentar com base nessa trindade. Portanto, a trindade é uma lei universal que governa e produz todos os fenômenos. E nós temos apresentado para vocês aí vários exemplos desta questão. Então, vocês veem os vídeos anteriores aí, particularmente a partir do terceiro, lá, do terceiro princípio, a Trindade Universal, e vocês vão ver ali mais amplas explicações sobre esse tema. Então, Deus é o mundo absoluto, é o mundo porque em Deus tudo é uma unidade. Então, essas três forças, esses três elementos, em Deus ele é único, ele é um só. Não há diferenciação entre eles. É o perfeito equilíbrio. Então, quando Deus cria, ele vai criar o mundo 3. E nesse mundo 3, ele é regido por 3 forças, por 3 leis, ou por 3 elementos. Então, nós temos aí vários aspectos de 3. 3 forças vai gerenciar e governar esse mundo. 3 elementos que vai fazer parte desse mundo, vai constituir esse mundo. Então, o mundo 3, essa dimensão primordial, essa dimensão fundamental, que é a dimensão que Deus cria,
Então, ela é a dimensão primordial, a dimensão fundamental. E Deus age unicamente nesse mundo. Então, a vontade de Deus se manifesta unicamente neste mundo. A partir desse mundo aí, a vontade divina vai se manifestar através das leis, através das criaturas e dos elementos universais, ou desses princípios. Então, esses princípios vão reger toda a criação universal, sobre o comando divino, ou seja, sobre a vontade divina. E quais são esses três elementos? Essas três forças? Esses três princípios? Interessante que eu estou lembrando que você sempre fala dessas três forças, né? Uhum. Da tríade, qualquer situação, vamos Sim. dizer assim, né? Uhum. Aí eu estou pensando aqui agora, que interessante, né? O dia tem 24 horas, né? O período da manhã, durante o dia, e a tarde e a noite, né? Três. Que é os três. Também. Agora que a ficha caiu. É. Que olha que tem tempos que eu vejo você falar sobre a tríade, mas eu não tinha assimilado ainda as 24 horas. Dividido em 3 períodos. 3 períodos. Tudo no universo vai estar sujeito a essa questão da trindade. Tudo, tudo, tudo. Qualquer coisa. Vai por trás dos fenômenos, das manifestações, dos acontecimentos, das ocorrências, de tudo que existe, vai estar por trás dele ali essa manifestação da trindade. E como o diabo chegou a essa conclusão? Ou quem chegou lá no início da história? Não tem um estudo sobre isso? Aí a gente não sabe. Provavelmente, eu particularmente é um pensamento meu, eu considero que esse é um conhecimento sagrado que advém das esferas superiores e chegou até nós. Assim, não, assim como todos, como a maioria dos conhecimentos que a humanidade tem acesso, ele vem das esferas superiores. Chegar ao nosso mundo aqui. Não nasce do nosso mundo. A gente apenas elabora, concretiza, chega a essas descobertas com auxílio superior, mas por nós mesmos é um pouco complicado. E esse conhecimento ele foi guardado, as 7 chaves, desde o princípio lá, passando por diversas escolas sagradas ou secretas. Então, hoje, esse conhecimento está sendo divulgado ao mundo. Daí as religiões originais, aqueles povos originários, que tinha uma ideia, teve um acesso a esse conhecimento, mas ao longo do tempo eles foi distorcido, se perdeu o verdadeiro sentido desse conhecimento. Inclusive, até muitos espíritos no plano espiritual não têm acesso a isso assim tão simples. Agora que isso está chegando ao mundo moderno e através por volta da Segunda Guerra Mundial ali, e se iniciou através desse pensador russo, Georges Ivanovich Gurdjieff. Ele diz que esteve numa escola de conhecimento sagrado, onde ele aprendeu várias coisas. E o conhecimento que ele traz é bastante interessante e bem nas linhas psicológicas. Enfim, retornando ao nosso tema aqui, então, o que se compõe esse mundo 3? Quais são esses elementos? Então, nós vamos ter, em termos de elemento, o elemento espiritual, o elemento vida e o elemento material. São 3 elementos. Cada um desses elementos vai portar em si, ou carregar em si, 3 forças. Quais são essas forças? A força ativa, a força passiva e a força neutra. E nós explicamos que no universo e em todas as manifestações, em todas as ocorrências, nós enxergarmos a força positiva e a força negativa é fácil. Nós vemos esses 2 polos com facilidade. Mas nós temos dificuldade de detectar, perceber e compreender a força neutra. Isso para nós é um tanto difícil para o ser humano, pelo menos no estágio que nós estamos hoje, que se apresenta desta forma. Bem, e nós falamos que o elemento espiritual vai carregar o princípio espiritual, a força ativa,
Então, repetindo, o elemento espiritual vai carregar, vai conduzir ou vai ser portador da força ativa. O elemento material, aquela matéria primordial ou fluido cósmico universal, vai carregar a força passiva. E o elemento vida vai carregar a força neutra. Então, esses três elementos, esses três princípios, eles originam de Deus. Por isso a gente vai falar, Deus é vida. Deus é espírito. E, de alguma forma, também Deus é matéria. Essas três coisas são uma só em Deus. Elas vieram de Deus e se manifestam no universo. E esses três elementos estão intimamente conectados entre si. Nós apresentamos isso. Na semana passada, nós falamos sobre o princípio vida. Então, hoje nós vamos falar desse outro elemento, que é a matéria, o elemento material ou a matéria primordial. Então, quando nós estamos falando aqui de matéria, e toda vez que nós mencionarmos matéria, e nesse estudo de hoje, nas reflexões de hoje, nós estamos nos referindo a essa matéria primordial. Então, não é essa matéria que nós enxergamos aqui no mundo, que nós pegamos, entramos em contato, atuamos sobre ela. Obviamente que essa matéria nossa aqui, ela tem a origem nessa matéria primordial. Claro, de alguma forma. Então, essa matéria nossa, na medida que a gente vai, vamos dizer, fragmentando ela ou quebrando ela em unidades menores, nós vamos chegar lá no campo da energia e tal, do éter, do fluido, e chegar nessa matéria primordial. Então, é dessa matéria que se trata. E ela vai ser a origem de tudo no universo, inclusive a formação do espaço universal. Então, o que forma o espaço universal? A matéria. A matéria permeia tudo, tudo. Então, por exemplo, pegando um exemplo, para que a gente possa entender o raciocínio. O mar, por exemplo. Vamos supor que o mar, o oceano, fosse tudo o que existe, seja a criação. Então, a água seria essa matéria, a matéria primordial. E tudo que existe vai existir dentro deste conceito, dentro deste contexto, no meio ali. E, obviamente, que acima disso, para além disso, está Deus. Porque Deus é aquele ente, aquele ser que está além de tudo, e que governa tudo, que compõe tudo, que abarca tudo, que abrange tudo. Fora de Deus, nada existe. Não tem nada que existe. Deus é tudo. Não existe, portanto, não existe nada. O nada não existe. Que tudo que existe é Deus. E na criação divina, o que existe são esses três elementos que nós temos aí trabalhado aí com vocês. Deu uma ideia? Bem, esperamos que sim. Então, vamos lá ver esse elemento. O que é a matéria? Então, segundo a ciência humana, a matéria é tudo que ocupa espaço e possui massa de repouso ou massa invariante. É um termo geral para a substância na qual todos os objetos físicos consistem. Tipicamente, a matéria inclui átomos e outras partículas que possuem massa. Mas esta é a visão da ciência catalogando essa questão matéria do ponto de vista humano. Só que a matéria que nós falamos aqui, ela está para além desse conceito. Mas essa matéria, por mais sutil, por mais quintessenciada que ela seja, ela possui alguma massa. Só que essa massa está muito além dos padrões que a ciência humana consegue pesar e medir. Então, para nós, essa massa dessa matéria quintessenciada não é massa nenhuma, é como se fosse não existente, porque ela está para além do campo das energias, do éter, do fluido.
Na verdade, essa matéria primordial é o fluido cósmico universal. Então, o que é o fluido cósmico universal? Matéria. Matéria primordial. A matéria fundamental. Aquela matéria que é o berço de tudo. Ok? Então, por exemplo, a ciência diz que a matéria é tudo que ocupa espaço. Mas, na verdade, essa matéria primordial, ela que vai formar o espaço. O espaço, como a gente entende, se origina dessa matéria. É porque é como se ela estivesse diretamente ligada a Deus, por exemplo. É como a gente não tem muita compreensão em termos de... para compreender aquilo que não existe, que a gente não vê, né? Não observa, não toca, fica mais difícil. Então, eu estou querendo entender o seguinte. É como se o Deus não manipulasse, como é que fala? É vindo dele, é que nem ectoplasma. Você não vê o ectoplasma, você vê a consequência do ectoplasma. Na verdade, se você for abordar sobre este aspecto, tudo advém de Deus. Não tem nada que não vem de Deus. Nada. Que fora de Deus, nada existe. Tudo que existe é Deus. Então, tudo que existe surgiu e veio de Deus. De alguma forma. Então, nós viemos da onde? De Deus. A vida veio de onde? De Deus. A sabedoria veio de onde? De Deus. Tudo, qualquer coisa vem de Deus. Porque fora de Deus nada existe. Agora, o André Luiz, por exemplo, ele define essa matéria aqui tercenciada como o hausto do Criador. Então, seria o hausto do Criador. Mas o elemento espiritual seria o quê? Ele não diz. Ele só falou acerca da matéria. Do elemento espiritual, ele não diz. Bem, então, a matéria é o princípio. É isso aí já dentro das definições do conhecimento sagrado, dentro daquele conhecimento superior, mais elevado. Que a matéria é aquele princípio, aquele elemento universal e primordial, criado por Deus, o qual vai dar origem aos universos e a tudo o que existe, que não seja vida e espírito. Então, o que não é vida e o que não é espírito é matéria. Então, essas três coisas, matéria, vida e espírito, são, vamos dizer, entes de alguma forma independentes, mas eles estão estreitamente relacionados entre si. Por exemplo, nós e o nosso corpo. Nós não somos o nosso corpo. Mas nessa dimensão em que nós estamos situados e vivendo e agindo e existindo, sem o corpo nós não existimos. Porque se o corpo morre, a gente se desprende do corpo e vamos para uma outra dimensão. Então nós estamos conectados com o nosso corpo. Nós estamos entrelaçados, interligados com corpos e somos dependentes dele, assim como ele é dependente de nós. Portanto, esses três elementos têm essa mesma correlação, têm essa mesma ligação entre uns e outros. Ok? Então, nós vimos aí a matéria dentro do contexto científico, das ciências do mundo, e vimos agora a definição da matéria dentro dessas linhas do conhecimento sagrado, do conhecimento superior. O que é a matéria? É o princípio universal e primordial criado por Deus, como tudo mais é criado por Deus, o espírito também é criado por Deus e a vida também foi criada por Deus. Que vai dar origem aos universos, às dimensões. Então, onde existem as dimensões? O que compõe as dimensões? Esse elemento material. Se não fosse esse elemento material, não existiria universos, nem dimensões e nem nada. Ele é que forma isso. Então, em outras palavras, a gente poderia dizer que a matéria é o corpo universal. É o corpo do universo. E, em síntese, é o corpo do espírito. É porque sem ele não existiria, né? O universo e tudo mais. Não tem jeito. Bom, aqui nós temos a representação do átomo, que vai ser o princípio da matéria física, dessa matéria nossa. Essa matéria nossa, que a gente consegue pegar, tocar de alguma forma,
apesar de ser uma ilusão esse pegar, esse toque, porque na verdade nós nunca pegamos nada, nós nunca tocamos nada. Cientificamente, a ciência explica isto. Porque o que ocorre, por exemplo, se vocês encostaram a mão no outro, na outra, vocês vão ter a sensação do toque. Mas esse toque, na verdade, é uma ilusão. Porque as nossas mãos é composta de átomos. Só que os átomos, existe grande distância entre eles. O problema todo é que se não fosse o magnetismo, a eletricidade e a gravidade, a gente não tocaria nada. Quando a gente colocasse a mão numa outra, a gente passaria uma mão pela outra, devido às distâncias que existem entre os átomos. Mas como os átomos eles se repelem uns aos outros, então quando a gente apoia a mão aqui, na verdade está havendo uma repulsão entre os átomos. Os átomos estão empurrando os outros. Da onde dá a sensação de toque, de contato. Mas, na verdade, esse contato não existe. Devido à gravidade de tudo isso que você explicou, aí a gente entende que do espírito, que já está um pouco mais evoluído, ele transporta a parede, né? Ele não tem aí, na verdade, já é um outro princípio, né? Porque, na verdade, o que ocorre? Porque como não tem o elemento, o espírito está vibrando numa vibração muito maior. Então, gente, o que é essa matéria nossa? O André Luiz, a espiritualidade, coloca que é a energia condensada. É a energia condensada. Então, o que é condensado? Na medida que essa energia, que essa matéria, ela vai baixando a vibração, ela vai se tornando cada vez mais concreta. E ela vai produzindo uma diversidade infinita de fenômenos. Então, quando ela chega a uma determinada vibração bem lenta, aí forma o átomo, onde a gente vai conseguir detectar o átomo. Mas hoje em dia, por exemplo, a ciência já conseguiu quebrar o átomo em elementos menores ainda, mais sutis, e já conseguiram quebrar esses elementos ainda, outros elementos mais sutis, e assim vai. Isso é quase que o infinito, até chegar nessa matéria primordial. Só que a ciência chegar nessa matéria primordial, provavelmente não vai ser na idade da Terra. Daqui muitos trilhões de anos. E não tem como os nossos instrumentos detectar isso. A gente já só chega a isso através da lógica, do pensamento, só da análise, da comparação, porque não tem elemento. O elemento inferior não tem como captar e conseguir perceber o elemento superior a esse nível. Então, a gente até consegue perceber uma dimensão mais próxima à nossa. Por exemplo, tecnologicamente, a gente até conseguiria detectar a dimensão espiritual mais próxima a nós. Mas, já da dimensão, por exemplo, a eternidade, que seria a quinta dimensão para nós, que nós temos a dimensão espacial, que é a terceira dimensão. Nós temos o tempo, que é a quarta dimensão, que é a dimensão temporal. Temos a quinta dimensão, que é a eternidade. Então, a gente até consegue perceber, com o avançar da tecnologia, a dimensão temporal. Mas a quinta dimensão não tem instrumento nenhum que consegue pegar. Está muito além. A quinta é a eternidade. Seria a eternidade dentro dessa abordagem. A quarta é qual você falou? Tempo. É o tempo. E é interessante que no átomo nós vamos ver a manifestação da lei de trindade. Porque o átomo é o quê? É composto de 3 elementos. Quais são os elementos do átomo? Aqui nós temos o núcleo, que é composto de prótons e nêutrons. Então, os azuis aqui são os prótons, o elemento ativo. O nêutron, o próprio nome já indica que é o elemento neutro, e os elétrons, que é a carga negativa. Então, a trindade se manifestando nesse princípio da matéria elementar e da matéria física, que são nos átomos. Interessante. Bom, no Livro dos Espíritos, na questão 21, foi perguntado à espiritualidade: a matéria sempre existiu ou foi criada por Deus em algum momento? E eles vão responder: somente Deus o sabe. É uma resposta interessante, ou seja, só Deus sabe. Bom,
é aquilo que nós já apresentamos para vocês. Esses três elementos, espírito, o elemento espiritual, o elemento vida e o elemento material, eles fazem parte de Deus, de alguma forma. Então, a matéria também faz parte de Deus. Porque da onde que veio a matéria? Só pode ter vindo de Deus. Não tem de onde, não tem como ter vindo de outro lugar, porque não existe outro lugar. Vamos repetir. Tudo que existe é Deus. Fora de Deus, nada existe. Então, tudo que existe, existe em Deus. Então, nós estamos mergulhados em Deus. Nós estamos no seio de Deus, de alguma forma, de alguma maneira. E eles vão continuar dizendo o seguinte: no entanto, uma coisa que a razão lhes deve indicar é que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais tem estado inativo. Por mais distante que se possa imaginar o princípio de sua ação, há como imaginá-lo um segundo na ociosidade? Então, essa pergunta é bem assim: quando que existiu a criação? Quando Deus criou? A criação existe desde o início? Bom, o problema todo é que nós estamos tentando falar de início de coisas que não existe, porque o tempo só existe para nós. Para Deus não existe tempo. Para Deus não existe início, nem fim, nem nada. Deus é tudo. Deus é, por isso que ele fala, eu sou o ômega, o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim. Ponto. Só que a nossa mente não consegue entender isso. A nossa mente não consegue captar esse tipo de coisa. Isso são coisas que estão para além de qualquer resposta, para além de qualquer definição. Talvez, nesse sentido, a melhor escola que trabalhou essa questão foi a dos gnósticos, que a Igreja Católica dizimou, destruiu, acabou com todos eles. Eles foram extintos graças à Igreja Católica, ao cristianismo. Esse cristianismo. Aí a gente começa a ver a distorção e a perversidade das coisas. Enfim, não é o nosso tema aqui, vamos voltar aqui ao nosso ponto. Os gnósticos, eles não discutiam sobre Deus. Simplesmente eles se recusavam a falar qualquer coisa sobre Deus, eles não abordavam o assunto. Eles só diziam o seguinte, quando alguém tentava conversar sobre Deus com eles: Deus é o incognocível. Então, aquele que não pode ser conhecido. E qualquer coisa que você fala sobre Deus vai estar errado. De princípio, já vai estar errado. Então, eles não discutiam e não falavam acerca de Deus. Tinha ele como ser supremo, superior, a causa primeira de tudo, como a própria espiritualidade veio de futuro definindo. Os gnósticos existiram um pouco antes aí das codificação da doutrina espírita. Enfim, bom, mas se foi criado, quer dizer, houve algum momento em que criou-se. É isso que eles estão respondendo. Mas há como a gente pensar que Deus esteve em algum momento inativo? Então, quando é que Deus criou? Se sabe, só ele sabe. Criou desde o início, mas Deus, por acaso, veio existir em algum momento, em algum ponto? São coisas assim que é melhor a gente vamos seguir em frente e esquecer isso, que não tem como abordar esse tema, esse assunto. Eu estou pensando aqui, interessante, né? Porque quando você falou do tempo em relação a Deus, né? Que não tem tempo. Deus não tem tempo. Aí estou lembrando aqui o seguinte: nós somos criações dele. Aí tá, para mim, o entendimento foi mais profundo no sentido de por que no nosso psiquismo fica registrado aquela encarnação minha, suponhamos lá, bem além, bem aquém mesmo da de hoje, por que então a gente tem que reequilibrar tudo aquilo? Porque quando não existe o tempo, mas na hora que você está propício, pronto... Não, peraí, não. Você está confundindo as coisas.
O tempo não existe para Deus. Para nós, o tempo é uma realidade. A gente nasce, cresce, envelhece. Tá, você fala nessa vida. Para o espírito também existe tempo. Porque ele nasce lá simples e ignorante, vai evoluindo, vai passando por diversas etapas. Onde ele ocorre isso? No tempo. Tá, mas eu imaginei então, o tempo jogado no psiquismo. Tá, Deus não tem início, não tem fim. Mas nós, enquanto espírito, fomos criados em algum momento. E tem espírito que foi criado antes de nós, bem antes de nós, igual Jesus. Em qual momento ele foi criado? Com certeza, muito antes de nós. Então, vamos supor, se nós temos, vamos supor que nós somos criados há 4 bilhões e meio de anos, como propõe, por exemplo, André Luiz mesmo. André Luiz propõe alguma coisa nesse sentido, que a nossa idade sideral, da humanidade, dos espíritos que estão na Terra, seria aí em torno de 5 bilhões de anos. E Jesus, quando Jesus foi criado? Aí 10, 20 bilhões de anos atrás, porque o espírito, em algum momento, ele foi criado. E ali começou o seu processo evolutivo, sua jornada em direção ao aperfeiçoamento. A criação da sua individualidade, da sua entidade como um ser independente de alguma forma de Deus. Porque Deus, no seu amor, na sua bondade, nos permite isso. Permite que nós sejamos nós mesmos. Por isso que Deus não fere o nosso livre-arbítrio. Ele não invalida o nosso arbítrio em momento nenhum. Então, tudo está em nossas mãos. Deus é aquele celeiro, aquela sustentação superior. Ele nos dá a vida e sustenta a nossa vida, mas ele não invade o nosso livre-arbítrio, o nosso querer, o nosso desejo. Ele jamais faz isso. Em função do seu próprio amor. Ele nos permite que nós sejamos nós mesmos. E nós nos vejamos e nos percebamos independentes dele. Mas, na essência, nós não somos independentes de Deus. Só em termos de individualidade, mas de existência, não. Porque nós não temos como existirmos independentes de Deus. E essa vai ser a 25ª pergunta do Livro dos Espíritos, onde foi perguntada a espiritualidade. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela? Como as cores são propriedade da luz e o som uma propriedade do ar? É uma pergunta bastante interessante. E nós já respondemos isso para vocês. Dentro da visão da Trindade Universal, esses 3 elementos, eles não são independentes. Eles podem ser distintos. Então, não vamos confundir. Essa é a resposta que a espiritualidade dá, que é bastante interessante. Olha só o que ela responde. Tanto um como o outro são distintos. Então, existe distinção. Eles não responderam, não, são independentes. Não, eles falaram que são distintos. E até complementou. Mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. Aí ficou um pouco confuso. O que significa dar inteligência à matéria? E nós já ouvimos diversas explicações acerca disto, do significado desta frase, que significa dar inteligência à matéria. E aqui nós não vamos nos atrever a explicar o que a espiritualidade quis dizer com isto. Bom, um dos entendimentos que a gente pode ter é o seguinte, porque a matéria em si, ela não tem movimento, porque ela é passiva. Então, é o elemento espiritual que dá movimento à matéria, que põe ela em ação. É o elemento espiritual que leva a matéria a produzir os seus fenômenos. Então, pode ser que quando ele fala de inteligência, eles falaram de inteligência, seja nesse sentido. Ou seja, a matéria em si, ela é passiva. Ela não tem movimento. É preciso, então, ao que o espírito una-se à matéria para dar impulsão a esta, dar movimento a esta.
fazer com que ela produza os fenômenos. Muito bem. Aí nós concordamos e achamos bastante interessante. Só tem um detalhe: os espíritos não falam do elemento vida. Eles abordam como se fosse algo distinto e a vida como se fosse originada da matéria. E não é. A vida é originária de Deus. E a união do espírito com a matéria, ou a matéria, só é possível através desse elemento vida. Então, nós ainda não temos uma ideia correta e precisa do que seja vida. E até a própria ciência tem dificuldade de definir o que é vida. E nós, no estudo passado, nós vimos o quanto é difícil abordar essa questão e explicar o que é a vida. Nós vimos isso lá, vocês recorram o estudo do quinto princípio vida, que nós estamos tratando dessa questão lá. E uma das dificuldades é exatamente porque a vida é aquele elemento neutro da tríade. Só por aí já é difícil de definir, compreender o que vem a ser a vida. Mas a vida emana de Deus. Bem, mas hoje o nosso foco é a matéria. Essa matéria primordial, essa matéria quintessenciada. Então, na 26ª pergunta, foi perguntado para a espiritualidade: pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem espírito? Ou seja, aquilo que nós já falamos lá no início. Esses três elementos eles estão intimamente ligados entre si e são interdependentes. Uma coisa não existe sem outra. E eles vão responder: pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Ou seja, na prática, não existe. Mas, pelo pensamento, a gente pode conceber, pensar e ver uma distinção entre espírito e matéria. Isso por quê? Aí nós necessitaríamos retornar à pergunta anterior. Porque eles vão falar: o elemento espiritual e o elemento material, eles são distintos, mas eles não são independentes. E, na verdade, aqui nós incluímos o elemento vida, da qual eles não tratam. Então, a pergunta deveria ser a seguinte: o espírito, a vida e a matéria são independentes uns dos outros? Ou os outros dois são, de alguma forma, propriedade de um específico? Essa que deveria ser a pergunta. Como não perguntou assim, a pergunta não foi completa, e a resposta é: esses elementos podem ser vistos ou ser entendidos pelo pensamento, pela lógica, pela razão, de formas distintas, mas eles não são independentes, porque eles não existem, um não existe sem o outro. Então, o espírito tem a vida em si, porque o espírito também é vida, porque ele e também a matéria também faz parte dele. Deu uma ideia da interligação, interdependência dessas coisas? Então, exatamente isso. Bastante interessante. E existe um complemento da pergunta lá 22. Agora, eu não sei se eu compilei certo ou compilei errado, mas eu acredito que seja certo. Que essa pergunta é uma pergunta bem mais interior ainda. E nós inserimos aqui. Qual a definição que a gente pode dar da matéria? Ele vai falar, e eles vão responder, que a matéria é o liame que prende o espírito. É um instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce a sua ação. E aqui nós discordamos da resposta, de alguma forma, porque essa resposta ela não está bem precisa. Existe uma falta de precisão nessa resposta. Porque, tudo bem, a matéria, de certa forma, é um liame. Mas só
o problema todo, o erro, consiste em que, como a espiritualidade não trabalhou com o elemento vida, aí a coisa ficou meia imprecisa. Porque o que ocorre é a matéria, vamos dizer, seria que não é o suporte nem a sustentação, né? Porque, na verdade, o que ocorre, dentro, como eu estava explicando para vocês, dentro da Trindade, o Espírito, através da vida, então a vida que fornece a ponte para que o Espírito se conecte à matéria. Então, a vida é que é o liame, que prende o Espírito à matéria. É esta que é a questão. Então, o Espírito, aí a resposta deveria ser assim, o Espírito se liga ou se prende à matéria através da vida. E a matéria é aquele instrumento que ele usa, sobre o qual, ao mesmo tempo, ele vai exercer a sua ação. Está correta. Mas como é que ele exerce a ação sobre a matéria? Qual instrumento? A matéria é um instrumento. Mas como ele exerce a ação sobre a matéria? Através da vida. Porque se não fosse esse elemento vida, essa ponte, esse elo de ligação, o espírito não conseguiria exercer ação sobre a matéria. Então, qual a definição podemos dar da matéria? A matéria é um instrumento do espírito. Seria a definição. Uma definição mais correta seria: o espírito se prende, se liga à matéria através da vida, e a matéria é um instrumento que ele usa e sobre o qual ele exerce a sua ação através do princípio vida, o do elemento vida. Esta que seria a resposta mais correta e adequada aí nessa questão. O Allan Kardec, nessa questão, vai fazer uma observação. Ele vai falar o seguinte: sob esse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual age o espírito. Então, aí também nós discordamos dessa questão, porque a matéria não é o agente, a matéria é o instrumento, como a espiritualidade aqui respondeu para ele. A espiritualidade respondeu que a matéria é o instrumento. Aí ele fez a ilação dele. Então, essa aqui é uma ilação dele, que a matéria é o agente. Não é. O agente é a vida. Então, a vida é o agente, o intermediário, com a ajuda da qual o espírito age sobre a matéria. Esta que é a resposta correta e adequada. Então, a matéria é o instrumento, a vida é o intermediário, com a ajuda da qual o espírito age sobre a matéria, sobre o instrumento. Essa que é a perspectiva, que é a resposta correta. Bom, vamos prosseguir aí. A matéria influencia o espírito? Sim, desde que o espírito não tenha evolução, ou seja, progresso, desenvolvimento, aprimoramento, para ter domínio e controle sobre o elemento material. Ou seja, desde que o espírito não tenha evolução, progresso, desenvolvimento, aprimoramento, para ter o domínio sobre o elemento material, esse elemento material influencia o espírito. Corretíssimo, concordamos e estamos de total acordo com esta questão, e a própria espiritualidade também vai falar isso. Então, a matéria influencia o espírito, tanto quanto o espírito influencia a matéria. É uma via de mão dupla. Se eu influencio vocês, vocês também me influenciam. A via é sempre de mão dupla. A tomada tanto funciona nas duas direções, é para lá e para cá. A corrente é nas duas direções. Não tem uma corrente de mão única, a não ser que você obriga que seja dessa forma e desse jeito. Caso contrário, mas mesmo assim, mesmo você obrigando, por essência,
pode ocorrer a inversão e a coisa ocorrer nos dois sentidos. Não tem jeito. Isso aí, você pega um fio qualquer, estica de uma ponta a outra, mesmo que você obriga alguma coisa, a energia, por exemplo, o fluxo de energia, sair daqui e vir para cá, mas pelo fato de estar uma conexão, em algum momento pode haver alguma reversão. Só um fator aí agir e a coisa ocorre, porque já por essência, por lógica, é uma bidireção. Não sei se consegui me fazer entender aí. Portanto, mesmo na nossa dimensão, mesmo no nosso nível, essa matéria aqui, ela influencia o nosso espírito. E da mesma forma como o espírito também influencia a matéria. Agora, o que ocorre é o seguinte, que a gente tem que ter aí, entender e compreender. Quando nós não temos evolução, quando o espírito, o ser, a pessoa, já não tem progresso, não tem desenvolvimento, não tem aprimoramento, ele não tem controle sobre o elemento material. Ou ele vai ter dificuldade ou ter um controle restrito e limitado desse elemento material. Aí a influência desse elemento material prepondera sobre o elemento espiritual, sobre nós. Inclusive, a Anétia Guimarães, que apresenta um gráfico muito interessante nesse sentido. Até deveria ter trazido esse gráfico, mas não trouxe. Vamos tentar aqui, até a gente, acho que temos tempos aqui, podemos até apresentar ele para vocês de alguma medida, de alguma forma aqui. Vamos ver aqui, vou compartilhar aí, deixa eu mudar aqui a tela. Então, nós temos uma lousa aqui, vamos desenhar aqui. Vamos supor que isso aqui é o espírito e matéria. Então, ela fez isso. E nós temos aqui, vou pegar um outro aqui, ligar aqui. Aqui, nós vamos colocar aqui, a Anete faz exatamente esse gráfico. Nós temos a matéria, ou elemento material. E aqui, nós vamos ter o elemento espiritual. Então, no início, quando o elemento espiritual, quando o ser, a pessoa, ele não tem desenvolvimento, ele não tem evolução, ele não tem progresso, ele não tem aperfeiçoamento, o elemento material prepondera sobre o elemento espiritual. Então, o elemento material, ele predomina sobre o elemento espiritual. Então, na medida em que o espírito vai evoluindo, ele vai se apurando, ele vai se desenvolvendo, vai progredindo, vai se aperfeiçoando, o elemento espiritual passa a preponderar sobre o elemento material. Então, ele passa a ter controle, ter domínio sobre o elemento material. Então, esse é um gráfico bastante interessante de nós vermos. E vamos mudar aqui, voltar lá ao gráfico anterior. Ok, isto, gente? Muito bem. Então, prosseguindo. A espiritualidade vai falar o seguinte: o espírito, seja encarnado ou desencarnado, que ainda não possui domínio sobre si mesmo, ou domínio de si mesmo, se encontrará sob a influência da matéria. Enquanto o homem que trabalhou sobre si mesmo, conseguindo se elevar e depurar a sua alma, o seu ser, aproximando-se dos espíritos elevados, dos espíritos superiores ou puros, com os quais um dia estará, ele não sofrerá mais a influência da matéria, mas, ao contrário, ele vai dominar a matéria, onde vai ter plena lucidez. E como o Cristo encarnou aqui entre nós, mas o elemento material não teve domínio sobre ele, então ele não perdeu a lucidez.
Portanto, essas pessoas aí que apresentam Jesus, que teve necessidade de aprender e tal, são totalmente errados por causa disso. Aí vocês assistem lá, por favor, os 15 princípios, os princípios tratando de Jesus. Nós temos 2 vídeos, o Jesus continuação, e ainda falamos um pouco ainda de Jesus no 3º vídeo lá, quando nós tratamos da Trindade Universal. Fizemos um complemento, então basicamente 2 vídeos e mais um complemento no vídeo tratando da Trindade Universal, que também trouxemos um complemento acerca de Jesus. São bastante interessantes. Então, Jesus não tinha esse problema. Ele nasceu aqui com lucidez, com toda a lucidez, e voltou para o mundo espiritual com toda a lucidez, sem nenhum momento perder a consciência de quem ele era, de nada. Ele teve plena lucidez, plena consciência do porquê ele estava aqui entre nós, qual a razão, o motivo, tudo. E assim ele retorna também, plenamente consciente. Interessante, que aí eu lembrei de Francisco de Assis. Francisco de Assis também conseguiu até preparar o próprio reencarne dele, aquelas coisas do desencarne. Imagina Jesus, então, né? Pois é. A elevação dele. É. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar em termos de Jesus e Francisco de Assis, neste sentido que você deu foco aí. O Francisco de Assis, por mais que tenha trabalhado sobre si, ou tenha passado por esse processo de forma, vamos dizer, consciente, nunca tem uma consciência nem uma lucidez total, como tem um Cristo, que tem como também Jesus. Pessoas totalmente distintas, em níveis totalmente distintos. Não dá nem para comparar. Pois é. Bom, aí já estamos caminhando aí para o final dos nossos estudos. Esse estudo foi um pouco mais curto. Nós vamos ver aí também as propriedades da matéria. Essas propriedades aí é a partir da perspectiva da ciência, da ciência do mundo, a ciência humana, porque a ciência sideral, a ciência superior, tem outra abrangência, uma outra visão, uma outra compreensão. Então, a religião do mundo, como a ciência do mundo, como a filosofia do mundo, são pálidos e tristes reflexos da ciência, da religião, das filosofias universais, que existem nos campos superiores da existência, nessas dimensões mais próximas de Deus, vamos assim dizer, para que a gente possa compreender isso com melhor definição. Bom, então a matéria vai apresentar algumas características que nós podemos aplicar a elas. E questão de dependência, de constituição. Então, a matéria, por exemplo, e aqui não são todas as propriedades da matéria, não é tudo que se resume à matéria, porque a matéria ainda vai muito além disso. Então, a matéria tem massa, tem volume, tem inércia. Inércia aí também nós temos que... exatamente aquela questão dela carregar em si a força passiva. Força passiva que é aquela força que não tem ação. Impenetrabilidade, mas nós aqui vemos que nós vamos encontrar a matéria em diversos estágios existenciais. Então, a matéria superior, ela penetra a matéria inferior. Ela permeia a matéria inferior. Então, quanto mais a matéria ela vai se condensando, a sua vibração vai diminuindo, ela vai ficando cada vez mais densa, cada vez vai adquirindo, à medida que a matéria ela vai diminuindo a vibração, ela vai ganhando massa e volume. É nesse sentido. Mas a matéria superior, ela vai ainda penetrando a matéria inferior. Então, a matéria quintessenciada, ela é sempre existente. E ela vai produzir as outras manifestações, os outros fenômenos. Mas ela não deixa de existir, porque se ela deixasse de existir, aí nós também não existiríamos. Não teria como. Então, sempre existe. Divisibilidade. Então, a matéria é divisível, exceto essa matéria quintessenciada, essa matéria do mundo 3. Ela, para
toda a existência, para tudo, ela é indivisível. Aí, nesse caso, ela é só divisível para Deus. Então, o aspecto de divisibilidade da matéria universal, dessa matéria primordial, somente para Deus. Portanto, nós, enquanto criaturas, nós não temos acesso a essa divisão da matéria. Para nós, então, ela seria indivisível. Porque essa é a matéria primordial. Lembra disso. Agora, a outra matéria, as outras matérias que vai originar dela, essas aí são divisíveis. E nós podemos dividi-las. Como a ciência tem feito. Porque ela é resultante, ela é uma decorrência dessa matéria primordial. Então, ela é divisível. Bem, outra característica que vai apresentar a matéria é a compressabilidade, que você pode compressar ela, tornar ela mais condensar, compactar, esse tipo de compactar, né, vamos assim dizer, numa linguagem popular. Elasticidade, então, ou seja, ela é maleável, né? Você pode moldar, dar diversas formas de coisas para ela. Tanto é que os espíritos, por exemplo, no plano espiritual, eles constroem ferramentas, elementos, com a força do pensamento, utilizando os fluidos, essa matéria mais fluídica. Essa é uma matéria mais, em relação a nós, ela seria mais quintessenciada do que a nossa, mas não é a matéria primordial. Essa aí não. Então, eles têm indestrutibilidade. Isso é uma coisa interessante, porque a matéria ela é indestrutível. Mas o elemento vida também é indestrutível. E o elemento espiritual também é indestrutível. Esses três elementos são indestrutíveis. Então, o elemento material, nós podemos dar transformações a eles. Então, por isso que Lavoisier vai dizer que na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. É devido a essa questão da indestrutibilidade. Agora, a matéria também ela tem extensão. Então, ela pode ser medida. Ela ocupa... E nós podemos medir essa em diversos anos. Então, não existe, por exemplo, espaço vazio. Mesmo em nosso universo, esse espaço vazio, que para nós seria vazio, entre, por exemplo, o planeta Terra e o planeta Marte, parece que é vazio. Não é. Ele é preenchido e a ciência hoje está até trabalhando a questão das energia negra e da matéria escura. Então, a energia escura e matéria escura. A energia escura estaria ainda além da matéria escura. Mas aí nós vamos entrar num campo muito científico que não vem ao caso. E a matéria primordial está ainda para além disso ainda, muito além. E tem alguns pessoal aí do meio espírita falando que o fluido cósmico universal seria essa energia escura. Não é, gente. A energia escura é apenas decorrente, derivada dessa matéria primordial, que é o fluido cósmico universal. Ele está muito além ainda. E mesmo os espaços que intermediam as galáxias, aquele espaço ali também ele está cheio de alguma coisa, que a ciência ainda não conseguiu detectar. Vamos ver qual o nome que eles vão dar para isso. Quando você falou da cor escura, eu lembrei do buraco negro. Por que retrocedendo no tempo, o pessoal não tinha conhecimento dele? Porque não tinha equipamentos necessários ou por causa dessas explicações que você deu aí? Não, aí tem outras questões. A humanidade não tinha esse conhecimento, não tinha a ideia disso. Na medida que foi progredindo, foi evoluindo, que os estudos foram avançando, começaram a vir as descobertas. E, inclusive, quem propõe a existência dos buracos negros é o Einstein. Na sua matemática, pelos seus cálculos, ele chegou à conclusão, pela lógica, pelo raciocínio, que teria que existir alguma coisa em que ele chamou buraco negro. Mas, para ele, o buraco negro era algo tão assim, incrível, tão estupendo, tão extraordinário, que ele falou assim, não, isso aí não existe. Porque na hora que você diz, então, não existe entre uma coisa e outra, não existe um espaço em branco, né? Vamos dizer assim. Espaço vazio. Espaço vazio.
Aí eu falei assim, gente, aí eu liguei lá. Mas isso é uma outra coisa, né? Essa questão do buraco negro. Mas aí ele nega para ele mesmo, vamos dizer assim, né? Ele chegou à conclusão de que aqueles cálculos talvez estariam errados. Não teria como. Uma aberração dessa não poderia existir. Naquela época... Aí, com o tempo, eles foram ver que ele estava certo, que realmente existia mesmo um buraco negro, e hoje é comprovado de forma não só matemática, né, mas de forma empírica, observável, que existe realmente essa coisa, né, que a gente dá o nome de buraco negro. É um trem, uma singularidade, algo que ainda não tem explicação. A velocidade é muito intensa também. Não tem, é algo que foge aí da lógica de tudo que a gente possa compreender hoje. Não tem explicação. Sabe que ele existe, está lá, mas não está. É igual, mas se for ver bem, em termos de conhecimento humano, várias coisas são inexplicáveis. Por exemplo, o que é eletricidade? O pessoal consegue definir, consegue trazer uma série de coisas, mas, assim, o que é gravidade? A gente também não faz ideia. A gente sabe que a gravidade, ela puxa tudo para um certo ponto, arrasta tudo para um certo ponto. Principalmente em termos de matéria. Ela arrasta a matéria, ela atrai a matéria para um certo ponto. Mas o que é a gravidade? Não tem resposta para isso. E assim, nós não temos resposta para um monte de coisas. Até mesmo, por exemplo, o que é a vida? A gente não tem resposta para isso. O que é o espírito? Também não temos resposta. A gente pode dar algumas definições, falar algumas coisas, mas na essência, na verdade, nós não conhecemos nada. Por isso que o sábio, ele sabe, tudo que ele sabe, ele é ignorante. Nada sei, eu sei que é nada sei. Então, ele consegue entender, ver as coisas, ver as manifestações, ver os fenômenos, mas dá até explicação, até reproduzir aquilo, mas se for explicar aquilo em essência, a gente não tem explicação. Tem um entendimento, mas não tem explicação. A gente não tem... Tem coisas que ultrapassa todo esse nível nosso de saber, de entender. Né? E a matéria também ela vai apresentar algumas características. Ela vai ter as características químicas, as características físicas, as características funcionais e até as características também que a ciência denomina de organolépticas. Organolépticas tem a ver com a cor, sabor, odor e textura. As funcionais, essas questões lá do ácidos, bases, sais, óxidos, mas aí mais em referência à matéria que nós conhecemos aqui, entendemos o nosso mundo, no nosso nível. Agora, se a gente for ver a nível de matéria aqui tangenciada, ela também tem essas coisas também, né? Porque, por exemplo, no mundo espiritual tem cor, tem sabor, tem odor, tem textura, e quem transporta isso? A matéria. Essas coisas advêm da matéria. Então, a matéria no mundo espiritual é uma matéria mais que essenciada que a matéria da Terra, porque ela vibra numa outra frequência. Aí ela vai constituir uma outra dimensão que é diferente da dimensão material. E é por isso que nós vamos dizer que a dimensão material é uma cópia da dimensão espiritual. Porque a dimensão espiritual ela antecede, ela é anterior à dimensão material. Essa dimensão nossa aqui, física nossa. E não há como essa dimensão física se formar e vir a existir sem a existência da dimensão material, a espiritual. Então, a dimensão espiritual é o molde, é a forma que vai dar origem a essa dimensão nossa. Então, uma dimensão vai dando origem a outra dimensão, que essa matéria ela vai vibrando em níveis diferentes, vai formando essas diversas camadas. Então, como a cebola. Pega a cebola e parte no meio. Você vai ver que ela é formada de diversos anéis. Cada anel daquele ali é uma dimensão. Então, nós estaríamos lá no meiozinho da cebola, lá no centro da cebola. E a dimensão mais externa é Deus, que vai conter tudo. Essa aí é uma ótima explicação. E vai permear tudo. Bom,
Aí tem outras também propriedades aí, as físicas, por exemplo, tem ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, que é ser solúvel, magnetismo, e aí eles não incluem nem a eletricidade nem a gravidade, mas a eletricidade e gravidade também faz parte das propriedades da matéria. É ela que gera essas questões aí todas aí, de alguma forma. Mas aí, nesse nível de magnetismo, eletricidade e gravidade, ela só vai gerar isso em função da atuação sobre a matéria através do elemento vida. Aí, por isso que ela vai apresentar essas propriedades e essas características. Então, isso que eu gostaria de ficar claro para vocês, que a matéria é aquele elemento passivo sobre o qual o espírito atua e age. Mas para ele fazer isso, ele precisa de um intermediário, de um elo, de uma conexão, que é feita através do elemento vida. Então, esse elemento vida tem características e propriedades e funções que nós ainda não entendemos muito bem. Exatamente porque ele é um elemento neutro, então para nós é difícil de compreender e entender e abordar esse elemento. O elemento ativo, que é o espírito, e o elemento passivo, que é a matéria, eles são mais fáceis de ser observados, ser vistos, ser detectados. Porque o elemento neutro é como se ele estivesse oculto, é como se ele agisse por trás dos bastidores. E a gente vê que a vida é exatamente isto. É aquela presença que está ali, de alguma forma, além da nossa capacidade de aprender e pegar aquilo. É bastante interessante essas questões da Trindade. Bom, esta aí é a composição do nosso estudo de hoje. Esperamos aí ter trazido para vocês uma ideia do que seja a matéria, do que isso significa e do que isso representa em nossas vidas. Então, mais uma vez, você tem alguma coisa que você gostaria de trazer, de falar? Não, eu gostei da explicação, porque faz a gente pensar e ampliar os horizontes, né? No sentido de muita coisa. Nós esperamos ter trazido para vocês elementos aí de esclarecimento, de informação, levando para vocês aí aqueles elementos para vocês começarem, através dessas informações, a pensar, a ponderar, a raciocinar, a analisar, e começar a ver sobre uma perspectiva diferente essas questões que muitas vezes vão ser apresentadas aí para vocês em diversos meios, em diversos setores da atuação de cada um, ou do estudo de cada um. Pode falar. Como você sabe, eu estou relendo a coleção André Luiz, né? Eu estou no 5º livro, depois de ler várias vezes. Estou pensando aqui, conhece que quando a gente chega no Evolução dos Mundos, eu penso que eu li há muitos anos atrás, eu não entendo mais nada dele. E acho que na época também eu não entendi, eu tive menos conhecimento ainda. Eu acho que com as suas explicações desta aula aqui, quando eu chegar nele, vai ficar mais fácil para o meu entendimento. Eu acho. Facilita. Mas só lembrando que o André Luiz ele não trata dessa trindade. Ele não aborda essa questão. Ele vai falar da evolução do espírito e vai trazer alguma coisa acerca do elemento material. Mas ele, tanto é que ele não aprofunda essa abordagem sobre o elemento material. Ele vai focar mais em termos de evolução do princípio espiritual, onde ele vai dizer, vai esclarecer os diversos estágios, as diversas etapas pela qual o espírito, o elemento espiritual, veio passando no seu progresso, no seu processo de evolução. Então, é isso que ele aborda lá. Inclusive, a informação que nós demos aqui, de que nós temos, em termos de idade sideral, nós já existimos, enquanto espíritos, há em torno de 4 bilhões e meio de anos, até o homem alcançar a razão, que nós não sabemos quando é que nós alcançamos a razão, se foi... Tem 40 mil anos.
que a gente alcançou? O homem da Terra. Ah, tá, o homem da Terra, tá certo. Então, nós não sabemos se nós somos terráqueos ou se nós já viemos de outros mundos em processo de queda. Não tem essa informação. Mas os espíritos que se originaram na Terra, o processo de razão da Terra tem 40 mil anos. Mais ou menos em torno disso. Bom, então, assim, nesse processo aí de evolução, de existencial, ele vai narrando, descrevendo. Então, ele foca mais no processo evolutivo dessa mônada celeste, que inclusive chama até de mônada celeste, né? Que é esse elemento espiritual. E nós, então, o que nós somos? Um elemento espiritual. Nós somos um espírito. Só que nós já somos um elemento espiritual individualizado. Nós já construímos em nós uma individualidade, uma certa consciência, e já desenvolvemos vários atributos, várias propriedades, várias funções, várias coisas. E nós já temos, inclusive, dentro aí, eu pegando o André Luiz aí como referência, a fala dele, nós vamos ter aí nada em torno aí de 5 bilhões de anos de existência. Então, nesse prazo, nós já adquirimos, já progredimos em muitas áreas, em muitos pontos, já desenvolvemos vários atributos, várias funções, várias capacidades, várias coisas. Mas todos nós, em essência, somos um espírito, uma centelha divina. E estamos ainda em processo evolutivo, que nós não completamos a nossa evolução ainda. Estamos muito longe disso. E mesmo assim, para a criação, todos os espíritos, eles nunca vão chegar à perfeição. Ou seja, nós vamos estar eternamente em processo de evolução. Porque se a gente chegasse à perfeição absoluta, nós nos tornaríamos deuses. E nós não tem como, Deus é único. Não tem jeito de nós sermos Deus. Então, a perfeição que nós vamos alcançar é a perfeição relativa e infinita, no tempo e no espaço. É algo para nossa mente também, ele não consegue aprender, entender o que isso representa, qual o significado disso. Realmente, para a gente, é meio louco. Enfim, é isso. Espero que vocês apreciem, que realmente venha a ser interessante, bastante esclarecedor e informativo aí para todos vocês. Esses são os nossos desejos e os nossos votos. E nós consideramos esta aí as linhas da verdade. E qualquer coisa que esteja fora disso representa para nós um equívoco ou uma imprecisão. Agora, cabe a vocês, em nos ouvindo, comparando, pensando, refletindo, definir por si só o que vocês concluem, as suas próprias conclusões, e que vocês acatem e guardem aquelas que vocês considerarem ser melhor, ser mais correta, ser mais verdadeira. Nós temos para nós esta linha de pensamento, esta linha de conhecimento. Agora, como nós já falamos diversas vezes, vamos repetir aqui, nós não estamos aqui para impor nada a ninguém. Estamos aqui para apresentar, para informar, para esclarecer. Agora, cabe a cada um de per si, e nos ouvindo, ponderar aí, refletir, pensar, analisar e concluir e escolher aquilo que vocês considerem ser melhor. O mais importante é que todos nós, independente de qualquer coisa, um dia estaremos face a face com a verdade. Esse é o ponto. Em algum momento do nosso grande futuro. Pode ser amanhã, pode ser depois de nós fecharmos os olhos, em algum instante, em algum momento a gente vai estar com a verdade. Então não há por que ficarmos brigando e digladiando, discutindo uns com os outros, nem tentando impor as nossas ideias sobre quem quer que seja. Porque se a pessoa não concorda com isso, acha que nós estamos errados, equivocados, ela tem direito de pensar assim, um problema dela, uma questão dela. Como nós falamos, um dia todos nós e ela, vamos estar frente a frente com a verdade e não vai ter como negar. Porque a verdade é o que é. Por isso que nós nos colocamos como os buscadores da verdade. Se vocês nos apresentarem uma ideia mais precisa, mais correta, a gente abre mão da nossa e adotamos a de vocês. Mas as que até hoje, nós vimos e nos foram apresentadas, infelizmente,
para nós é um erro, um equívoco, é uma imprecisão do que nos foi falado. Isso para nós tem muito mais sentido, tem muito mais lógica, tem muito mais razoabilidade. Então é isso. A gente agradece a vocês, a audiência, a presença e tudo e mais. E vamos pedir a Deus nos abençoar, nos amparar sempre, e que a gente possa sempre saber escolher o joio, aliás, desculpem, sempre falo isso errado, escolhermos o trigo, aquela boa semente, aquele bom grão, aquele que produz realmente substância para nos alimentar, e saibamos deixar o joio de lado, sem dar a ele o seu devido peso, o seu devido lugar, mas sem nos permitirmos nos contaminar com esses erros, com essas questões de só menos importância. Isso aqui é o primordial. Sabermos valorizar o joio, o trigo, que coisa! Sabemos valorizar o trigo e fazer a distinção do joio. O joio também tem seu valor, tem sua razão de ser, mas é joio, não é o trigo. Aquele trigo sublime que se transforma em pão, ou seja, em alimento para o nosso crescimento, evolução, aprimoramento, o nosso despertar moral, psicológico e espiritual. Bem, então vamos lá. A nossa prece. Pai de infinita bondade, Jesus, divino orientador de toda a humanidade, nesses instantes deixamos aqui o nosso preito de gratidão aos amigos espirituais, aqueles corações esclarecidos que nos ampararam, nos assistiram, nos auxiliaram no entendimento e na transmissão de todas essas informações. Agradecemos, Senhor, a presença dos corações amigos que se reuniram conosco para o estudo, a aprendizagem, agradecendo a presença da nossa irmã Vicentina, e te pedimos envolver-nos a todos em renovadas bênçãos, fortalecendo em nós aqueles propósitos e aqueles elementos edificantes que trazemos em nossa intimidade. Lembrando, Senhor, novamente dos inscritos em nosso canal Reflexões Analíticas, para cujos corações rogamos as tuas bênçãos. Te pedimos ainda abençoar todos aqueles que vierem a nos ouvir ou nos assistir. Que esses esclarecimentos possam se transformar em luzes em seus corações e em suas mentes. Senhor da vida, estendei as tuas bênçãos em favor de toda a humanidade, hoje e sempre. Que assim seja. Amigas e amigos, o nosso obrigado e até o próximo estudo. Tchau.